No vídeo de hoje eu vou te falar como ter uma organização financeira para sair do vermelho, acabar com as suas dívidas completamente e conquistar a sua liberdade de volta. Fala galera do Novo Mercante, aqui é o Lucas. E antes de entrar no assunto do vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, que é muito importante para a gente saber que esse conteúdo faz sentido para você e é relevante de alguma forma. Antes de começar, eu preciso explicar qual a importância de ter uma organização financeira para sair do vermelho. Eu fui olhar umas pesquisas do SPC, eu me diverti muito lendo as pesquisas, tem umas muito bizarras. 1/3 dos brasileiros que vão fazer compras de Natal tem contas atrasadas. Cara, paga as contas primeiro, depois você vai comprar presente. Amigo secreto vai movimentar 7,5 bilhões de reais. Você nunca tinha imaginado o valor que gera aquelas piadinhas do tipo, eu tirei uma pessoa, né? Brasileiros gastam 13º mais com presentes do que para pagar dívida. Então o cara recebe aquele dinheiro extra do 13º, aí você chega para ele e pergunta, você vai pagar a dívida, né? Aí o cara, não, presente 36% dos brasileiros usam o nome de outra pessoa para fazer compra. Ou seja, o cara já sujou o nome dele e aí vai sujar o nome do amiguinho também. Brincadeira. Só para você ter uma noção de como é a relação de nós, brasileiros, com dinheiro. A gente tem um relacionamento tóxico com dinheiro. Cara, só por essas pesquisas, você já consegue ver como a maioria dos brasileiros tem dificuldade para gerenciar a grana. Não é à toa que você vê outras pesquisas também que mostram que 48% dos brasileiros não têm controle do orçamento, ou que só 10% dos brasileiros têm dinheiro suficiente para pagar as despesas no início do ano, que é o período que costumam ter as maiores despesas. Em março de 2020, 62 milhões de brasileiros estavam negativados. Isso significa 40% da população adulta do nosso país. E ao contrário do que muita gente pensa, gastar assim, sem pensar nas consequências, não deixa a vida mais leve, com menos preocupações. Carpe diem, aproveitar o dia, é legal e tudo. Mas se você não controlar o seu dinheiro, não vai ter nem carpe nem dia. E eu posso dizer isso com propriedade, porque teve uma pesquisa que mostrou que 80% dos endividados tiveram um impacto emocional negativo por causa das dívidas. Eu vou deixar o link de todas essas pesquisas aqui embaixo na descrição, e você pode olhar por conta própria depois. E é por isso que eu acho que esse é um dos vídeos mais importantes do canal. Mesmo que você não tenha nenhuma dívida, assistir esse vídeo vai te mostrar como é uma situação difícil tentar sair delas, e desagradável. Então você vai pensar bastante antes de contrair uma. Espero eu. No vídeo de hoje eu vou te ensinar 5 passos para você ter a sua organização financeira para sair do vermelho. São 5 passos para você se livrar de uma vez por todas das suas dívidas e não se meter nessa merda de novo. Cara, esse vídeo aqui é um presente. Você não tem noção do valor que esse vídeo tem. Isso aqui é uma aula. E se você tem uma dívida, ou tem um amigo de um amigo seu que tem uma dívida, assiste isso aqui e coloque em prática. Eu recomendo que você assista tudão, de uma vez só, e depois volte e assista tudo de novo. Mas dessa vez anotando, pausando, estudando mesmo, que nem uma aula na escola. Porque isso aqui é conhecimento útil pra cacete, principalmente se você quer sair do vermelho. Pegou a dica? Então vamos em frente. Para os 5 passos para sua organização financeira para sair do vermelho. Passo 1. Mentalidade. A primeira coisa que qualquer pessoa que está tentando sair do vermelho precisa fazer é entender o que colocou ela lá. Na maior parte dos casos, se você está no vermelho é por um de 2 motivos, ou pelos dois. Ou você gasta mais do que você ganha, ou você teve alguma emergência financeira e não estava preparado. É muito raro fugir de um desses 2 casos, mas se o seu caso é diferente, comenta aqui embaixo pra gente e compartilha. E continua assistindo esse vídeo porque ele vai te ajudar também. De qualquer forma, essas 2 coisas acontecem por falta de planejamento e uma mentalidade errada sobre o dinheiro. Isso significa que você pode até pagar todas as suas dívidas, mas se você não mudar a sua mentalidade, você vai se endividar de novo. E é exatamente por isso que o primeiro passo é essa mudança de mentalidade sobre o dinheiro. É estabelecer os fundamentos. É uma nova forma de viver, muito mais tranquila e menos desesperadora, diga-se de passagem. Então o que você tem que mudar na sua mentalidade? Você tem que ter como lei que você vai gastar menos do que você ganha, tem que criar o hábito de poupar, tem que montar uma reserva de emergência, montar um orçamento e respeitar esse orçamento e acompanhar os gastos de perto. Ou seja, fazer tudo diferente do que você já fazia. Um detalhe muito importante aqui é a reserva de emergência. Ela é importante principalmente em situações inesperadas que você precisa de uma grande quantia de dinheiro de uma vez só. Numa situação dessas, é ela que vai te safar. Lembra que eu disse que um dos motivos prováveis para você estar endividado foi que você teve uma emergência financeira e não estava preparado? É aqui que entra a reserva de emergência. Se você tiver uma reserva de emergência, muito provavelmente você não vai precisar se endividar para sair dessa emergência financeira. Mas ela por si só não segura as pontas sozinha sempre. Por isso que é importante olhar para todos esses pontos. Esses pontos que eu citei aqui agora são os pontos que você precisa mudar de forma permanente. É ter uma filosofia de vida nova mesmo. Não tem caminho fácil.
Se você sabe que você gasta demais e é descontrolado, ou você pede alguém para controlar o dinheiro para você, ou você cria vergonha na cara e faz isso aí que eu te falei. Quando você está no vermelho, você precisa aceitar que você está vivendo uma situação de emergência. E como uma emergência é uma situação extraordinária, vai exigir medidas extraordinárias, enquanto você estiver tentando sair do vermelho. Você vai precisar tomar medidas drásticas, como eliminar gastos supérfluos, eliminar hábitos que te fazem gastar mais dinheiro, ganhar alguma renda extra, cultivar hábitos produtivos como leitura, audiolivros, podcasts, canais educativos no YouTube, que nem esse aqui, exercício. Não subestima o poder do exercício, tá? Vai ter que ficar próximo de pessoas que não saem gastando por aí, pessoas que são controladas financeiramente. Já ouviu falar que você é a média das 5 pessoas com quem você mais passa tempo? Então, se todos seus amigos gastam pra cacete, tu vai gastar pra cacete também. em outras palavras, você tem que perder a vergonha de estar no vermelho, de estar endividado, E ter vergonha na cara. para trabalhar e pagar isso aí. Então seja sempre honesto com a sua família e qualquer outra pessoa envolvida. Se abre, fala que fez merda, mas que tá pelo menos tentando limpar. E muito importante, mostra que você vai precisar da colaboração de todo mundo para passar por isso. O trabalho em equipe aqui vai ser essencial. Esse foi o passo 1, entendeu o recado? Você não caga dinheiro pra dar descarga nele. Passo 2, organização. Agora que você já tomou jeito, tá com a cabeça no lugar, tá na hora de olhar pro tamanho da merda que você fez. É aqui que você vai pegar todas as suas dívidas e vai organizar tudo. Eu recomendo muito que você use uma planilha no Excel ou no Google Sheets. Mas, se você quiser fazer no papel, também pode. Só vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas o importante é você anotar tudo num lugar, você organizar tudo em um lugar. Para cada dívida que você tiver, você vai anotar essas informações. De que é essa dívida? Se é financiamento de carro, se é empréstimo, se é rotativo do cartão de crédito. Quem é o credor? Ou seja, para quem você está devendo aquilo? Qual é o impacto dessa dívida na sua vida? Ou seja, o que vai acontecer se você não pagar? Vai perder a casa, o carro, os filhos, o cachorro? Não, peraí. Acho que isso não pode, né? Vai anotar a taxa de juros da sua dívida. Você consegue isso no contrato. Se não tiver com contrato, você consegue pegar no seu banco. Vai anotar o total de prestações, as prestações que faltam para pagar, o valor de cada prestação, o valor que está em atraso, se tiver algum, o valor que ainda falta pagar e o total da dívida. Ou seja, o quanto você deve no total, incluindo até mesmo o que você já pagou. Para quem quer usar uma planilha, eu vou colocar um link aqui na descrição da mesma planilha que a gente usa para ajudar os nossos clientes. Com todas essas informações, você começa a ter a organização financeira necessária para você poder sair do vermelho. Mas só isso não é o suficiente. Você lembra que eu te disse que você está numa situação de emergência e que vai precisar de hábitos diferentes para sair dessa dívida? Um desses hábitos é o de organizar as finanças pessoais. Você vai precisar anotar todo o dinheiro que entra e sai, sem exceção. De novo, eu gosto de usar a planilha. Eu vou compartilhar na descrição a planilha de controle de orçamento que a gente usa, para facilitar a sua vida. Mas você pode usar qualquer tipo de controle. Tem aplicativo que nem o Guia Bolso, pode usar um caderninho. O importante aqui é você ter a disciplina e a organização para ficar sempre de olho no seu dinheiro, para ele não fugir de novo. Todo mundo diz que o dinheiro voa, né? Mas não é não. O dinheiro foge que nem tartaruga. Vai devagar, a pessoa tem tempo de sobra para impedir, olha e fala. Olha lá meu dinheiro indo embora. E deixa. É triste, mas é verdade. Mas você não vai fazer mais isso. Beleza, galera? Então é isso. Se organiza e vigia o seu dinheiro, para ele não fugir de novo. Passo 3. Negociação. Agora que você já está com a cabeça no lugar e tem todas as informações que você precisa, está na hora de negociar. Nesse momento, você vai olhar para a organização que você fez e vai pegar as dívidas com as maiores taxas de juros e as dívidas com maior potencial de causar impacto na sua vida. E você vai tentar negociar essas dívidas com o gerente do banco. Você vai tentar conseguir taxas de juros mais baixas, estender o prazo da dívida, reduzir o valor das parcelas. A ideia aqui é negociar de uma forma que você consiga pagar. Isso é interessante para o banco também, porque eles querem o dinheiro deles de volta. Então é melhor para eles fazer um acordo com você e conseguirem alguma coisa de volta do que não negociar e não receber nada porque você simplesmente não tem como pagar. Se tiver muito difícil de negociar com o banco, você pode acionar a justiça. Existem programas do Poder Judiciário de apoio para superendividados. Nesses programas, a justiça ajuda a mediar a negociação. Então, se você tentou negociar com o banco e eles não se mostraram dispostos a negociar com você, você pode buscar esse caminho também. Mas eu recomendo que você só tente isso depois que você tentar negociar diretamente com o banco, porque você pode se surpreender com a boa vontade de quem está te atendendo. Afinal, são pessoas do outro lado também. Então, na hora de negociar, baixa o Don Corleone e faz uma proposta que eles não podem recusar. Passo 4. Planejamento. Agora que você já está com as suas dívidas todas organizadas e já conseguiu negociar as mais caras e as que causam maior impacto na sua vida,
Tá na hora de você fazer o seu plano para poder sair do vermelho. Esse é o passo com mais informações. Então presta bastante atenção, anota tudo direitinho, para você conseguir fazer a sua organização financeira para sair do vermelho numa boa, sem estresse. Sem muito estresse. Como eu disse anteriormente, essa é uma situação de emergência, situação de guerra. Então a gente vai atacar o problema aqui de dois lados. Fatiou, passou. Que eu vou te explicar aqui no passo 4. Primeiro a gente vai planejar o pagamento das dívidas. Antes de qualquer coisa, um aviso importante aqui. O ideal é que você sempre pague todas as suas dívidas. Ou seja, se você tem várias parcelas diferentes, o ideal seria pagar todas essas parcelas mensalmente. Mas se você está numa situação de endividamento, muito provavelmente você não tem dinheiro o suficiente no seu orçamento para pagar tudo isso. Então, nesse caso, a gente vai precisar priorizar certas dívidas em relação a outras. E você vai pagar primeiro as mais importantes. E para priorizar, você vai usar os 5 critérios que eu vou te explicar aqui agora. Os critérios mais importantes são os 2 primeiros. Os outros 3 são só para desempate. Critério 1. Primeiro você vai pagar as dívidas que você conseguiu renegociar. É questão de honra aqui. Pô, você foi lá, conversou com o gerente, o cara te ajudou na boa vontade, fez uma condição de pagamento legal, aí tu não vai pagar. Agora o mínimo que você tem que fazer é honrar o compromisso, né? Além de que, financeiramente também faz sentido. Porque como você focou em negociar as piores dívidas, você transformou uma dívida ruim numa dívida menos pior, porque dívida boa é difícil, mas existe. Ou seja, transformou numa dívida que cabe no seu bolso e com condições que você consegue manter. Então use isso a seu favor. Quanto mais você demora para pagar qualquer dívida, mais juros você paga. Então, nesse critério, é só separar dívidas renegociadas, dívidas não negociadas. Critério 2. Dívidas com maior impacto na sua vida. O segundo critério de prioridade é o impacto que cada dívida vai causar na sua vida se você não pagar. Um refinanciamento de carro, por exemplo, se você não pagar, você pode perder o seu carro, que você usou como garantia. Então entram aqui dívidas que podem levar a penhora de bens ou bloqueio de contas, dívidas judiciais. Quanto maior o impacto na sua vida, maior a prioridade que você vai colocar aqui de acordo com esse critério. Então você vai pegar as dívidas que você já separou entre renegociadas e não negociadas e vai priorizar as que causam maior impacto na sua vida. Aqui tem uma exceção também para alguma dívida que você não renegociou, mas que tem um impacto muito grande. Se tiver alguma dívida assim, você pode aumentar a prioridade dela também. Então você vai dar uma nota de 1 a 5 no impacto que cada dívida pode causar, sendo que 1 é o menor impacto e 5 é o maior, e prioriza de acordo com isso. Uma observação importante aqui: o que é impacto maior ou menor para você depende muito da sua situação. Às vezes, uma dívida que pode penhorar o seu carro não tem tanto impacto para você assim, quanto para uma pessoa que precisa daquele carro para trabalhar. Às vezes você só usa o carro para lazer, por exemplo. E mesmo que seja uma situação ruim você perder o carro para o banco, não é algo que realmente vai impactar a sua vida. Enquanto que a outra pessoa que precisa do carro para trabalhar vai ter a capacidade dela de gerar renda afetada. Então por isso que cada caso é um caso. Agora entram os 3 critérios de desempate. Critério 3. Dívidas com as maiores taxas de juros. Você já separou as renegociadas das não negociadas e já ordenou as dívidas de acordo com o impacto na sua vida. Então, dentre elas, você vai organizar pelas dívidas mais caras primeiro. As dívidas com maior taxa de juros. Então você vai olhar para sua lista e se tiverem 2 dívidas renegociadas, por exemplo, com nível 5 de impacto na sua vida, a que tiver maior taxa de juros vai ter maior prioridade. Isso aqui também vale se os impactos são muito próximos. Uma de impacto 4 e outra de impacto 5, por exemplo. Sendo que a de impacto 4 tem uma taxa de juros muito maior. Nesse caso, pode valer a pena priorizar a que tem impacto 4. Principalmente porque essa nota que você dá de impacto na sua vida é algo subjetivo. Ou seja, que você criou de acordo com o que você pensa. E a taxa de juros é um critério objetivo. Então pode ser que mesmo que você tenha priorizado uma dívida, faça mais sentido você pagar outra por causa da taxa de juros maior. Critério 4. Dívidas mais curtas. A essa altura eu acho difícil você ainda ter alguma dívida empatada. Mas se tiver, agora você vai priorizar as que acabam mais rápido. Porque assim você consegue se livrar dessas dívidas mais curtas. E vai liberando mais dinheiro no orçamento para pagar as outras. Falando nisso, se você tem alguma dívida bem curtinha, tipo uns 2, 3 meses, até uns 6 meses, e não for uma dívida muito cara para o seu orçamento, então pode fazer sentido você priorizar essa dívida acima dos outros critérios, porque aí você se livra logo dela e tem uma preocupação a menos. Mas só se for bem curta e se não for um valor muito grande. Critério 5. Dívidas com as maiores parcelas. Se você ainda tiver alguma dívida empatada, o que eu não acredito, ou com níveis de prioridade muito próximos, então você vai priorizar as que tiverem as maiores parcelas. O raciocínio aqui é o seguinte, me acompanha. Se você pagar logo essas dívidas com parcelas muito grandes, quando você terminar essas dívidas, você vai liberar
uma grande quantia de dinheiro no seu orçamento e vai conseguir usar esse dinheiro a mais liberado no orçamento para pagar as outras dívidas. Além de que vai se livrar de um fardo pesado. E aos poucos você vai conquistando sua liberdade de volta. Então esses são os 5 critérios que você vai usar para priorizar as suas dívidas. Você percebeu que cada critério tinha uma exceção? De quando você pode colocar aquele critério como mais importante do que os outros? Isso é porque não existe uma receita de bolo. Cada caso é um caso, cada vida é uma vida. Por isso que existe o serviço de planejamento financeiro, porque a gente faz um plano personalizado para você, de acordo com as suas necessidades. Mas voltando, só para exemplificar. Vamos supor que você está em dúvida entre 3 dívidas. Qual delas você vai priorizar? 2 delas foram renegociadas e a outra você nem tentou. Então, só disso você já sabe que essas 2 têm prioridade. Agora, dentre essas 2, uma delas, se você não pagar, você perde a sua casa, e a outra, se você não pagar, você perde seu carro, que você usa para trabalhar. Então, por isso você colocou a dívida da casa como impacto 5 e a do carro como impacto 4. Porque você imaginou que perder o carro seria péssimo, porque vai afetar diretamente o seu trabalho, mas que você ainda assim conseguiria dar um jeito. Mas perder a casa seria a pior situação possível, porque aí você ia ter que pagar aluguel, ia ter que se mudar às pressas. Então você continua seguindo em frente com os critérios de desempate. E você vê que a dívida com impacto 5 ainda vai durar uns 15 anos. Você conseguiu renegociar para pagar 1,5% de juros ao mês. A dívida de impacto 4 vai acabar em 6 meses, e você paga 1% de juros ao mês. E as duas têm parcelas muito próximas. Qual das duas você vai priorizar? Se você tiver dinheiro suficiente, o ideal é que você pague as duas. E dependendo da situação, pode até fazer sentido você priorizar a dívida de impacto 4, porque ela é bem mais curta, são 6 meses só, e vai acabar rapidinho. E você vai acabar se livrando de um grande peso, que é a possibilidade de perder o carro. Mas se você não tiver dinheiro e tiver na iminência de perder a casa por causa dessa dívida, então não vale a pena arriscar. É melhor você continuar com a dívida de impacto 5 mesmo. Você entendeu como é que funciona? É uma ciência e uma arte ao mesmo tempo. Não tem uma resposta certa. Então o que você tem que fazer é analisar cada dívida que você tiver, e aí sim você vai conseguir chegar numa ordem de prioridade para cada uma que vai fazer sentido para a sua vida. Bom, essa foi a primeira metade do planejamento. A segunda metade é planejar o seu orçamento. Mas aqui a gente vai fazer um orçamento de guerra. Isso significa que você só vai gastar com o que for absolutamente necessário. Vai vender coisas que não são essenciais e que você pode abrir mão. Vai vender coisas que te fazem gastar mais dinheiro. O carro, por exemplo, se você não precisa dele para trabalhar. Resumindo, vai acabar com tudo que for supérfluo. E vai deixar o que é realmente importante. Contas residenciais, como luz, água, aluguel, condomínio. Vai deixar alimentação e vai dar preferência para fazer comida em casa. Se você se planejar direitinho, dá para cozinhar 2 vezes na semana e deixar as marmitas separadas. Tem amigo meu que faz isso. Vai continuar pagando a educação sua e dos seus filhos, vai reduzir plano de internet, colocar o mais barato. Eu não recomendo cortar a internet, porque hoje em dia isso é essencial. Vai cortar a assinatura de aplicativo, YouTube, Spotify, Tinder. Eu tô ligado. Vai cortar a assinatura de streaming de filmes. Se quiser muito, deixa uma assinatura só. E deixa o plano mais barato. Nada de plano família. Ou pede emprestado de algum amigo ou familiar também. Vai economizar luz e água. Isso é muito importante. Vai no banheiro de noite. Mija de luz apagada. Só tome cuidado para não ter que gastar material de limpeza no dia seguinte. E você pode ter um pouquinho separado para lazer também. Até pra você não ficar maluco. E nesse orçamento de guerra, você vai colocar o pagamento das suas dívidas como despesa também. Você vai fazer uma projeção mês a mês de tudo que você vai pagar. E incluir as dívidas nessa projeção. Então você vai colocar todos os meses daqui para frente até você terminar de pagar todas as dívidas. Se você precisa de 38 meses para pagar as dívidas, você vai montar um orçamento para 38 meses. Se faltam 60 meses, orçamento para 60 meses. Se faltam 180 meses... Que merda que tu se meteu, né? Mas fica tranquilo que tem jeito. A gente está aqui para te ajudar. Esse orçamento de guerra é para ficar contigo até você começar a sair do sufoco um pouco. Você vai montar ele até o final das dívidas, mas ele não precisa ser o mesmo até o final das dívidas. Quanto menos você for devendo, você vai ajustando o seu orçamento, até para você respirar um pouco também. E você pode usar esses ajustes como uma recompensa por você estar conseguindo pagar as dívidas. Então tem que fazer isso aí mesmo. Não é fácil mesmo não. É chato, trabalhoso, deixa a mente cansada, mas é necessário, se você quiser ter organização financeira para sair do vermelho e conseguir se livrar desse monte de dívida que você fez. Passo 5. Pagamento. Tudo isso que a gente falou aqui foi só para chegar nesse passo. É muito bonito ter um plano pronto, ter tudo organizadinho, bonitinho, mas se você não colocar em prática, não adiantou nada. Além de jogar o teu dinheiro no lixo, você jogou seu tempo também. Por isso que eu fiz questão de colocar esse passo aqui. Eu chamei de pagamento esse passo, mas na verdade significa você colocar em prática tudo o que você já planejou até aqui. Inclusive as mudanças de mentalidade, negociação, tudo isso. Então não se acanha, coloca em prática.
E para você que chegou até aqui, como eu admiro a sua vontade de se ajeitar, a sua vontade de sair das dívidas, eu resolvi dar essa dica extra, só para quem ficou até o final. A dica é: substitua as suas dívidas. Mas como assim? Eu te explico. Imagina que você tem uma dívida de rotativo. Essa dívida é cara pra cá. A taxa de juros desse negócio é absurda. Cheque especial também. Quem inventou esse negócio aí não gosta de pessoas, não. Então olha que coisa inteligente que você pode fazer. Você pode pegar um empréstimo com uma taxa de juros menor e usar para pagar essa dívida. Assim você vai se livrar de uma dívida com juros altos e vai pagar uma dívida com juros mais baixos. Outra coisa que você pode fazer é, numa situação que a sua dívida tem uma parcela muito alta e não está cabendo no seu orçamento, você pode tentar conseguir um empréstimo com uma parcela menor e usar esse empréstimo para pagar essa dívida com uma parcela mais alta. Então você vai substituir essas parcelas altas por parcelas menores. Mesmo que você acabe pagando um pouco mais no final ou por mais tempo, vai valer a pena porque você vai conseguir pagar, enquanto você não conseguiria com a parcela maior. Então vou te dar algumas alternativas que você pode usar para substituir as dívidas mais caras. Empréstimo consignado, como a parcela descontada diretamente no contra-cheque, normalmente tem juros mais baixos. Refinanciamento. Quando você refinancia o seu carro, por exemplo, você pega um empréstimo e deixa o seu carro como garantia de pagamento. Então, se você não pagar, o banco vai poder pegar o seu carro. Então, por isso, ele te dá juros mais baixos, te dá maior prazo de pagamento, parcelas menores, mas tem que ter muito cuidado, porque se você fizer isso e não conseguir pagar, já sabe, dá tchau pro seu carro. Você pode pegar um empréstimo normal também. Muitas vezes, um simples empréstimo faz sentido. Se você tiver que pagar um rotativo de cartão de crédito, por exemplo, é praticamente certeza que o empréstimo vai sair mais barato. Você pode até tentar crédito para negativado também, mas aí as condições nem sempre são as melhores. Tem que analisar bem direitinho. E tem uma opção aqui que eu coloquei, porque ela é possível, mas eu não gosto muito de falar nela, que é pegar empréstimo com amigos e parentes. É possível fazer isso, mas eu honestamente não recomendo. Primeiro porque quem fez a merda foi você, então não acho justo incluir os outros na situação. Segundo, que isso pode estragar relações muito boas. Muita gente não tem noção de quanto um empréstimo pode prejudicar uma amizade, ou até mesmo laços de família. Principalmente se for um empréstimo com um valor mais elevado, sabe? Então toma cuidado com isso. E terceiro, que eu ensino as pessoas a não emprestarem dinheiro para amigos e parentes. Porque se isso virar hábito, você acaba virando o cofrinho da família. E isso acontece, tá? Então seria muito hipócrita se eu ensinasse você a pedir emprestado, enquanto que eu falo para eles não emprestarem. Mas tá aqui porque é uma opção e tem gente que faz isso. Se você for fazer isso, só faz se não tiver nenhuma outra opção. Se você já tiver tentado de tudo e não conseguiu de jeito nenhum. E se você pegar emprestado, paga de volta. E paga sempre dentro do prazo e com juros, para você não estragar uma amizade. Ou uma relação familiar, que seria muito boa se não fosse por isso. Pessoal, esses foram 5 passos para sua organização financeira para sair do vermelho. E lembra que o mais importante disso tudo é você colocar em prática. Não adianta nada você assistir isso aqui e esquecer 2 minutos depois. Você precisa agir para dar certo. Por isso que foi o último passo. Então espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aqui embaixo. Desse jeito o YouTube vai saber que isso te ajudou e vai mandar para outras pessoas, para ajudar essas pessoas também. Segue a gente nas redes sociais e toda quinta-feira tem vídeo novo no canal. Então se inscreve aí e clica no sininho para receber a notificação. Um grande abraço, galera, e te vejo na próxima aqui no Novo Mercante.